orar, minha esposa saiu, eu falei assim, eu voltei a orar, eu falei, Senhor, e eu não tenho nada. Eu comecei a orar e falei, Senhor, eu não tenho nada na mesa. Senhor, não tenho nada. Tudo que eu tentava de mim, eu não conseguia. Eu abria a Bíblia e tudo para mim, as palavras, elas voltavam e não tinha fundamento. Eu falei, Senhor, mas é a tua palavra? Eu falei assim, mas meu Deus, e tentava, irmão. Aí dobrei o joelho de novo e fui buscar o Senhor. Aí eu chorei, enquebrantado na presença de Deus, e Deus falou assim, eu só quero uma coisa de você, meu filho. Eu não preciso fazer muitas coisas, só que eu quero uma coisa de vocês, de você, da igreja. Eu quero que vocês voltem ao princípio. Eu quero que a igreja e que você, principalmente, volte ao princípio. Volte da onde tudo começou. Da onde tudo se manifestou. E ele falou comigo, falou assim, ó, para eu cumprir o propósito, você tem que voltar ao princípio. Se a igreja hoje ela não voltar para o princípio, não tem como ser cumprido o propósito. Porque muitas das vezes, irmãos, nós largamos por coisas e esquecemos do verdadeiro fundamento, daquilo que a gente tem que trazer para as pessoas, a cada um de nós, a cada do dia a dia. Nós muitas vezes negligenciamos aquilo que nós aprendemos, negligenciamos aquilo que Deus administrou nas nossas vidas. E eu fui pego, irmãos, e eu falei, Senhor, então, abre a minha visão. E ele falou assim, eu falei, Senhor, mas eu não sei pregar. Ele falou assim, não, eu vou colocar a palavra. E eu quero que você coloque lá, comece em Efésios 1:4. Que diz assim, que Deus nos elegeu nele, antes da formação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irmãos, Deus é tão tremendo que Ele nos gerou nele antes da formação do mundo. Então tudo que foi formado, a terra foi formada, o mundo foi formado, mas nós já existimos em Deus. Nós já estávamos lá no princípio de Deus. E muitas das vezes nós íamos falar sobre luz e luz. Então se nós estávamos com Deus, nós já era luz junto com Ele. Nós já estaria brilhando nele antes da formação do mundo. Então, o que Ele formou nele, antes da formação do mundo, foi para que nós habitássemos aqui, na terra como luz. Para que nós viemos fluir como luz. Para que nós voltamos do princípio de ser luz. Porque Deus, Ele criou o céu e a terra. Só que Deus, Ele nunca separou, irmãos. Ele nunca separou o céu da terra. Ele colocou o que era do céu na terra, que somos o quê? Que somos nós, que somos homens. A quem Ele formou. Então Ele nunca separou. Ele formou os céus, primeiro Ele formou os céus da terra, mas só que Ele nunca separou a terra do céu. Porque na hora que Ele nos formou, Ele já pegou e já deu a porção dEle dentro de nós. A porção de Cristo, aquela mesma que Ele fez, Ele formou nós da formação, antes da formação do mundo. Quando Ele formou nós do pó, Ele voltou a colocar o quê? Só resplandecer aquilo que Ele já tinha feito na eternidade e gerado em nós. E nós, como ser humano, como homem, acabamos sendo destituídos disso. Porque o homem sempre foi errante, o homem sempre tirou o foco. E Deus, Ele sempre quis nos voltar à origem. Sempre nos colocou, queria sempre colocar nós no centro da vontade dEle. Só que nós, como ser humano, sempre voltamos para nossas vontades, para nossos desejos, para tudo que nós queremos para nós, e não o que Deus quer para nós. Em Gênesis 1:4 fala assim que a única coisa que Deus separou foi a luz das trevas. Mas isso foi pela palavra, não porque as trevas dominavam a luz, mas é porque estava faltando e que estava tendo ausência de luz.
Deus ele só separou a luz das trevas porque estava faltando, estava com ausência ali. Porque era sem forma e vazia e era trevas. Mas, segundo os historiadores, essas trevas era por causa da guerra entre Lúcifer e, né? Isso não vamos entrar nessa parte. Então, por isso que a terra ficou isolada e sem forma e vazia. Então, porque ali havia uma ausência de luz. E Deus ele separou. E para isso, ele fez o que? Agora eu formei o homem e agora eu vou colocar dentro dele. Para que ele, aonde ele estiver, a luz irá brilhar. E aquilo que eu tenho passado para eles, vai ser gerado para a sua geração e para todos. Porque, irmãos, a luz natural, ela só reflete a sombra nossa. Essa luz natural, se ela for, você vai conseguir ver a sombra. A luz natural, ela só nos mostra a nossa sombra, aquilo que a nossa aparência, não mostra a visão total, mas mostra só um reflexo. Só que a luz de Cristo, ela reflete em nós Cristo de dentro para fora. Ela é o contrário. Então o nosso reflexo é Cristo de dentro para fora. Então, para que a luz venha brilhar, ela já tem que estar dentro da gente. Mas como que isso vai? Mas sendo manifestado a Cristo dentro de nós. Sendo manifesto Cristo dentro de nós a cada dia. E não somente em momentos, é diariamente. E por isso, irmãos, que Deus colocou dentro de nós, Ele colocou dentro de uma estrutura, onde tudo que Deus colocou dentro de nós, Ele já protegeu de uma estrutura. Então, que tudo que acontece para o lado externo, e ela até chegar ao interno, vai ter um agravamento maior. Só que as coisas externas, ela não pode chegar a contaminar aquilo que é interno. Por isso que Deus ele já nos deixou isso. Por isso que o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. O reino de Deus está onde? Dentro de nós, dentro de vós. O reino de Deus é perpétuo e inabalável. Em Romanos 8,19, ele fala: porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Por que é ardente expectativa, irmãos? Não só a criação, mas o Criador, Ele aguarda. Ele aguarda que nós voltamos ao princípio para ser manifesto na terra aquilo que já foi proposto no céu. E aonde a igreja, nós como igreja temos parado. Aí eu fui falar: Senhor, mas é tudo para mim. Porque, irmãos, a palavra ela vem de encontro com a gente. E muitas das vezes, irmãos, até o dia da gente, a gente acaba acumulando muitas coisas e fazendo poucas coisas para Deus. E por isso que Deus me pegou, irmãos, e Ele falou assim: não, vai ter que ser mudança. Essa mudança vai ter que gerar de você. Essa mudança eu não estou falando, eu estou falando para você. E isso, irmãos, e reflete, porque nós não somos diferentes. Em Cristo somos todos iguais. Perfeito é só Cristo. Então a cada dia, cada um tem uma debilidade. Cada um tem algo para voltar, para ter onde é o princípio. Aonde esquecemos aquilo que Deus já nos colocou. Muitas das vezes, irmãos, eu já falo assim, que para a gente cair, não saber, se a gente cai aqui, a gente só não vai saber da onde levantar se você cair, o SAMU te pegar, porque aonde o homem caiu, ele se levanta, a não ser que alguém tirou ele e colocou o outro no lugar. E por isso que Deus já nos elegeu nele, para que é o único lugar aonde nós consigamos levantar, não é aonde caiu, é quem vai nos levantar, irmãos. É aquele onde vai nos levantar.
porque é só nele, a única referência é Ele. E que tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, aquilo que gera em nós tem que ser Cristo, a esperança da glória. Porque o princípio dá a resposta para o propósito, mas um alinhamento e a submissão fará como nós chegarmos até o destino. Porque se nós não voltar ao princípio, não tem como dar a resposta para o propósito, o propósito que Deus tem para nossas vidas. E se não tiver um alinhamento, e se não tiver a submissão, ser submisso a Deus, submisso à autoridade, submisso ao pastor, ao apóstolo, muitas das vezes negligenciamos, talvez, em conversarmos em Deus, aquilo que nós temos, achando que nós vamos ser punidos por Deus. Não. É isso que Deus quer, que nós abrimos o coração. Deus, Ele quer um coração contrito, aquebrantado, igual Davi, igual foi mencionado aqui. Um coração disposto, não somente, a gente fala muitas vezes que só que somos capazes de perdoar, mas só que muitas das vezes perdoamos e ali, mais para frente, lembramos daquilo. Já pensou se Deus, toda vez que Ele olha para a gente, eu falo assim, você fez tanta coisa errada, eu te perdoei. Daí daqui 3 dias Ele fala, não, você não estava perdoado. Eu estava falando com o Max essa semana que muitas das vezes, irmão, o preço que nós pagamos, o preço que a gente faz pela obra de Deus, não dá para pagar nem o prego que foi sujo pelo sangue na cruz. Muitas das vezes o que nós fazemos para Deus é muito menos, irmão, do que aquilo que nós achamos que fazemos. Porque nós deixamos os princípios. Então nós temos que chegar ao alinhamento, uma submissão, para chegarmos aonde? Ao destino. Onde é o destino? A glória. A glória de Deus. A plenitude de Deus. Em Romanos 1,8 fala assim: do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Irmãos, quem pode deter a verdade? É só aquele que tem ela. E quem é que tem essa verdade? Nós temos a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser senão a mim. Então nós temos a verdade. Mas o que estamos detendo para essa verdade ser manifesta? O que estamos retendo para essa verdade ser manifesta das pessoas? Só detém a verdade quem tem ela. Quem tem ela. A verdade é uma só. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. Por isso que a igreja ela tem que voltar aos princípios do reino, os princípios do reino de Deus. Muitas das vezes, irmão, não com palavras. Muitas das vezes eu posso falar muitas palavras e talvez não fluir nelas. Então, o princípio é manifestar em atitudes, a manifestar o reino de Deus no verdadeiro propósito a qual cada um foi otorgado, cada um foi designado. Cada um é um membro do corpo, e o corpo é Cristo. Cada um tem uma função no corpo. A igreja, ela tem vivido fora dos princípios e nós acumulamos coisas e acabamos virando prótese na igreja. Porque nós queremos fazer do nosso jeito. Deus, Ele quer gerar algo. Se nós temos um membro que Deus quer que ele seja restaurado, muitas das vezes nós queremos amputá-lo. Deus, Ele quer transformar as pessoas, só que nós não deixamos as pessoas ser transformadas. Nós impedimos do realizar de Deus nas pessoas. Nós impedimos que as pessoas verem Cristo em nós. Muitas das vezes pela nossa arrogância, nossa soberba, sobre o nosso eu,
não olhamos mais para as pessoas, não refletimos mais a imagem de Cristo. E se nós não voltarmos no princípio, de nada valerá a pena. Porque nós temos que chegar na estatura de um varão perfeito. Nós temos que chegar à plenitude de Deus. Só que nós muitas vezes paramos. Eu estou falando de mim, irmãos. Eu estou falando de mim. Muitas vezes paramos e deixamos de fazer aquilo que Deus nos conduziu a fazer. Paramos muitas das vezes para ser reconhecido. Paramos porque talvez não fomos reconhecidos. Paramos porque deixamos algo contaminar a nossa vida. E sendo que Deus, Ele purifica tudo. Não é nada que... Aquilo que é imundo não é aquele que entra em nós, é aquele que sai, aquilo que sai de nós. Deus, Ele sempre falou para os discípulos, Ele falou, principalmente já ele em Pedro, né, o Espírito de Deus pregou que tudo que Ele formou é puro. Quem sou eu para dizer que eu sou mais digno do que o meu irmão? Quem sou eu para dizer que eu sou melhor do que ele? Não sou ninguém, irmãos. Eu, sem Cristo, não sou nada. E aonde eu estou buscando a minha esperança? Qual é a esperança da glória? Em ver o mundo caído e ver o mundo em ruínas? E sendo que Deus nos deu a palavra, nos deu a verdade, e nós detemos ela em injustiça, porque nós estamos sendo injustos, porque aquilo que nós recebemos, nós não estamos transmitindo. Aí quem é o que nós tem a verdade e somos injustos em não divulgá-la. E achamos que nós estamos certos, retendo ela. E a verdade é somos carta viva. Nós somos a carta viva, nós somos embaixadores de Cristo. Em Lucas 14:34, fala sobre o sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, como que se lhe restaurar o sabor? Restaurará o sabor. Muitas das vezes, irmão, nós falamos que somos sal da terra. Só que nós, como sal da terra, nós retemos a água que purifica as pessoas. Porque você pode ver, se você colocar o sal dentro no coador de café e você jogar água, você pode deixar sem o sal e você joga a água desce direto. E se você colocar o sal, você pode jogar a água demora para cair. Muitas das vezes nós retemos para nós e não liberamos para as pessoas. Essa água que nos lavou, essa água que nos remiu, nós deixamos de passar para as pessoas. De uma coisa, irmão, em quase todos os alimentos, o sal não pode ser visto. Em todos os alimentos que nós comemos, o sal muitas vezes não pode ser visto. Se você colocar o sal dentro da água, você não vai ver o sal. Você pode colocar ele dentro da água, você não vai ver o sal. Ele vai desmanchar, ele não vai ver. Só que o sal, irmão, no alimento, o alimento que nós comemos, o alimento que nós transmitimos, para esse sal aparecer, as pessoas vão ter que experimentar ele. Isso que nós temos, esse sal, nós somos sal da terra e luz do mundo. Essa luz que Deus nos formou nele antes da formação do mundo, para as pessoas refletir sobre ela, refletir nela as pessoas, nós temos que começar a fluir de dentro para fora. Para esse sal ser manifesto, para as pessoas saberem o mesmo sabor que a gente sente, as pessoas vão ter que experimentar. E a dosagem do alimento, aonde ele vai ser temperado ou não, vai depender da gente.
Vai depender do alimento que nós estamos passando para as pessoas. Vai depender da quantidade, da medida de sal que nós colocamos para elas comerem. E a água é de graça, irmãos. E aquele que beber, dentro do seu interior, fluirão rios de água viva. E essa água nós temos que transmitir elas para as pessoas. E é desde o princípio, por isso que Deus pegou em princípios, irmãos. Nós fugimos de princípios. Porque o princípio, irmãos, é muito doloroso. Porque você voltar para um princípio, você vai ter que dar uma marcha ré. Só que nós ficamos, irmão, no nosso passado, Deus ele é tremendo, irmão. Ele não é bom de passado. O passado nosso em Deus é uma amnésia, irmão. O inimigo que vem nos lembrando a cada dia. Agora para Deus, ele esqueceu, ele jogou no mar do esquecimento. Ele não quer nem vai buscar. O pescador é o inimigo. E aonde ele quer nos deter nessa maneira. Ele quer nos parar nessa maneira. Ele quer o quê? Que você seja uma pessoa doce. Por quê? Uma pessoa doce, ela é diferente, irmãos. Só que tem que tomar cuidado. Nós temos que ser para Cristo, não doce para as pessoas. Nós somos sal, nós temos que temperar, não adocicar a vida. Não tem pregar a pessoa um evangelho que vai trazer ela para ela ser. O evangelho tem que ser para a pessoa ser transformada, não para ser abençoada. Abençoado nós já somos. Abençoado nós somos a cada dia, desde o levantar até a hora que nós estamos aqui, adorando, contemplando aquilo que já Deus nos deu desde manhã, ontem, o dia de ontem. E agora basta cada dia seu mal. Só que para as pessoas ela entender isso, nós temos que mostrar as duas faces para ela. Não somente as coisas boas, levar para ela só as coisas boas, mas sim aquilo que vai ser passado. O apóstolo Paulo, ele sempre mencionou no sofrimento que ele teve em Cristo. Então, se eu for pregar um evangelho de 1000 maravilhas, irmãos, as pessoas vão se frustrar. O agente seu sal é temperar e mostrar para elas que nem tudo que tem sal vai fazer bem. Porque se for muito sal, faz mal. Então, por isso que tudo tem que ser na dosagem certa. E sal, irmãos, naquela época ele era muito valioso. Não tinha geladeira. O sal, ele era algo muito precioso, era algo muito caro na época. E por que Jesus ele nos separou como sal? Porque nós também, irmãos, o povo naquela época era precioso. E nós somos preciosos para Cristo. Hoje nós temos sangue de Cristo que foi pago na cruz do Calvário. Mas naquela época, o sal era um alimento e era um condimento que era muito caro na época. Se nós, aquilo que Deus nos deu, se perder, se tornar insípido, para que serve? Se nós não voltar para os princípios, o que serve nós para Deus? O que serve nós para as pessoas se nós não voltarmos no alinhamento para seguir o destino? E muitas das vezes, irmão, o sal, para aparecer, as pessoas vão ter que provar ele. E muitas das vezes nós não vamos ser vistos igual o sal, irmãos. Mas Deus vê a cada um de nós, a cada atitude, a cada comportamento, a cada sentimento. Saul, o coração dele era voltado para quê? Voltado mais para a riqueza, mais pelo quê? Pelo mundo, mais pelo que ele podia, pelo reinado. Davi não, Davi era um homem de coração contrito a Deus. Davi era um homem que buscava a Deus. Só que tem falhas, irmãos. Ninguém é perfeito. Só que não podemos continuar da mesma maneira.
E nós temos que fazer parte desse alimento que as pessoas estão experimentando, irmão. Mas não podemos, irmão, só servir na vida das pessoas como um tempero, só para melhorar o sabor para elas. Nós temos que ser o próprio alimento, um Cristo para elas. O alimento temperado em Cristo para elas. Não somente para elas sentir um saborzinho diferente, sim para elas sentir completamente diferente, irmãos. Não só experimentar um saborzinho. Cristo não quer partículas nossas. Cristo quer nós por inteiro. O Espírito Santo, ele anseia para ter nós de volta, para ter nós para Ele. Mas como? Deixando Ele fluir dentro de nós, deixando Ele fluir a cada dia dentro de nós. Deus, Ele colocou em nós o reino inabalável. E por que nós se abalamos por pouca coisa? E por que por pouca coisa nós mudamos de rota? Por que por pouca coisa deixamos nosso chamado? Deus enviou nós para um chamado. Deus enviou para um propósito. Nós paramos, irmãos. Talvez por mera discussão ou por coisas bobas. E Deus falou comigo: eu quero de você o tudo. Mas o tudo aonde? No princípio. Se não começar desde o princípio, eu não fiz aquilo na cruz, eu não comecei na cruz, foi lá atrás, foi lá no Éden. Eu comecei a colocar a pureza lá, aonde o homem perdeu lá no Éden, Jesus ele conquistou na cruz. Aonde o homem jogou fora, teve que vir um outro homem, para quê? Para purificar do nosso pecado. E só foi quem? Cristo. Eu não posso, irmão, com minha natureza, nós com a nossa natureza, jamais daremos uma vida para salvar a outra. Irmãos, nós podemos levantar a mão. Se a pessoa falar assim, você tem como você doar um rins? Irmãos, vou orar a Deus. Se Deus falar, eu vou dar um rins. Então nós não somos... Muitas das vezes, irmão, nós com nossa mente, nós não conseguimos nem dar uma partícula para outra pessoa ficar melhor. Muitas das vezes não é só um órgão, irmão, não um órgão interno, mas sim uma mão, uma ajuda para uma pessoa. Muitas das vezes nós negligenciamos as coisas mais básicas dessa vida, porque o nosso eu, o nosso ego, aquilo que nós mesmos formamos, uma casa e queremos ficar dentro dela. Nós formamos uma muralha que impede as pessoas de chegar até Cristo, porque nós achamos que nós já temos Ele. Então, se eu estou bem, não importa as pessoas. Não, irmãos. Cristo é a esperança da glória. E se nós temos a esperança, é a plenitude de Cristo em nossas vidas. E Deus falou, eu quero o princípio. Daí ele falou assim, vai lá em Jeremias 18:6. Não poderei fazer de vós como esse olheiro fez à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Irmãos, muitas das vezes nós achamos que já somos um vaso pronto. Quantas das vezes nós chamamos, ô vaso. Muitas das vezes achamos que estamos prontos, irmãos. Esquecemos, irmão, do processo que o oleiro faz. Do processo, do princípio da formação do barro. Formação do vaso. O princípio da onde o oleiro tirou o barro para fazer o vaso. Da onde ele extraiu essa matéria para que esse vaso seja formado. Irmãos, o processo não é só o oleiro, ele só não coloca tem a roda ali,
processo tem as folhas, irmãos, do barro. Ele pega a terra ou argila e ele começa a limpar ela. Porque como que um vaso será formado cheio de folhas, galhos, pedras, que é o processo de onde ele tira, e não só até o processo, até onde ele vai levar essas coisas para chegar até lá, para ele trabalhar na massa para começar a formar o barro. Irmãos, qual o processo que Deus fez nas nossas vidas para a gente chegar na estatura que nós já estamos? Eu estou começando, mas o que Deus já precisou mexer em você, ou que Deus tirar em você para você estar aonde você está? O que Deus precisou fazer? Irmãos, em nós mesmos sozinhos não somos fáceis. Nós temos tudo para dar errado, irmãos. Sem o Espírito Santo de Deus nós temos tudo para dar errado. Sem Cristo, tudo para dar errado. Mas demos certo, irmãos. Hoje nós damos certo, porque Cristo, Ele habita em nós. Aí ele voltou lá no princípio, quando Deus formou o homem do pó da terra, irmãos. Lá no Éden, a terra já estava pura. Ele tinha formado, ele tinha criado. Ele criou o céu, criou a terra. Aí o que ele fez? Ele extraiu do pó da terra, ou da argila, e formou o homem. O barro lá, irmãos, a terra já estava pura. Porque quem foi que purificou tudo? Quem foi que formou tudo? Quem foi que separou tudo? Foi Ele. Por que Ele quer que nós voltamos à origem, que voltamos ao princípio? Porque quem formou da maneira que Ele formou em nós. Através do Espírito Santo de Deus, hoje nós temos essa entrada no reino. Porque é Ele que vai conduzir nós da justiça, do pecado e do juízo. Agora, quando o oleiro ele pega o barro lá, ele precisa ser limpado. E nós, irmãos, fomos uma geração que depois de Adão, nós tivemos que ser limpos. Nós temos que ser limpos. Nós temos que ser a cada dia tirado algo. Deus, a cada dia nós temos que pedir para Deus, para Ele vir tirar de nós aquilo que atrapalha de Ele formar na roda. Para Deus tirar aquilo que vem atrapalhando o nosso crescimento. Porque tudo que pedis em meu nome, tudo que pedir, irmãos. Só que nós aprendemos em pedir benefícios para Deus. E não se render a Ele. Nós aprendemos numa maneira de religiosidade que nós viemos para a igreja para pedir a Deus e não para agradecer. Irmãos, e nós não podemos esquecer também, quando achamos que um vaso está pronto, ele não vai ficar no tempo, irmãos. Nenhum vaso, depois que sai da roda do oleiro, ele fica no tempo. Ele não seca com o tempo. Ele vai primeiro para o fogo. Então, por isso que Deus, Ele vem em nós, para tudo aquilo que nós mesmos queremos formar. Ele fala que toda obra que for de palha, de feno, será queimada. Tudo aquilo que for de ouro, de prata e pedras preciosas, será o que? Forjado. Por isso que o vaso, ele entra por esse processo. Não somente da limpeza da terra, não somente da posição da roda. Em Jeremias ele olhou lá, na visão, o vaso desmanchou na mão do oleiro. E o que o oleiro fez? Ele foi e formou outro vaso, ele montou outro vaso. E qual a diferença de nós? Por isso que Deus ele quer formar em nós de novo, irmãos. Ele quer a cada dia nos reconstruir, mas é nele. E o forno é para dar resistência, irmão. Muitas vezes nós somos provados por Deus para dar resistência. E Ele não vai dar nada que nós não podemos suportar.
Vai vir uma tribulação, uma angústia, mas você vai conseguir suportar. Que Deus, Ele te dá a carga que você consegue suportar. Só que nosso egoísmo e não deixar o fluir do Espírito, nós achamos que somos bons o suficiente para suportar e não se entregar a Deus para que Ele consiga operar em nós. Nós não abrimos, dando liberalidade para o Espírito, para que nós sejamos transformados. E Deus, Ele não entra na nossa vida se você não querer, irmão. Se nós não querer, Ele não entra. Ele deu o livre-arbítrio. Deus, Ele deu o livre-arbítrio. Ele não invade o coração de ninguém, não invade a vida de ninguém. Então, deixa o fluir do Espírito gerar isso em nós. Deixa o fluir do Espírito gerar a cada dia Cristo em nós. Deus me disse também, sabe o que eu quero de você? O princípio. Eu sei, Senhor. Porque só assim, irmãos, nós poderemos apresentar Cristo às pessoas e ressuscitar tudo que estava morto dentro delas. Se nós voltar para o princípio, nós não só voltemos à autoridade, como autorização de Deus, para que possamos transmitir para essas pessoas aquilo que elas acham que está morto dentro delas, aquilo que ela sempre achou que ela tinha perdido, que ela não tem jeito mais, aquilo que ela sempre já quis. Muitas vezes, irmão, tem muito suicídio, muitas pessoas já querendo separação, muitas pessoas já querendo largar a mão de tudo, porque ela acha que ela já não tem mais, perdão, irmãos, que ela já não tem mais solução para isso. Talvez muitas pessoas, ela está entrando no vício das drogas, do álcool, ela está querendo se libertar, só que ela não consegue, achando que ela perdeu o direito de voltar à vida. Ela fala mesmo por si só, o inimigo, não, eu não tenho mais vida. Para mim, muitas pessoas já desejou a morte. Quem já desejou a morte? Quem já desejou parar? Quem está na obra do Senhor e fala assim, muita gente fala assim, eu quero largar tudo. Porque é uma tribulação, uma perseguição, e à toa a gente pega e quer largar tudo. E nós temos que mostrar para essas pessoas, irmãos, que o que está morto dentro delas seja fluir em vida eterna. A vida que nós queremos, que essa vida seja manifesta para elas também. E eu me perguntei de novo, como eu poderei fazer tudo isso, irmão? Como eu poderei fazer tudo isso? Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas em quem estou buscando? Em quem eu estou tentando fortalecer? Aonde eu estou construindo o meu império? Em pessoas ou em coisas? 1 Coríntios 6,12 fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmão, muitas das vezes nós deixamos tudo nos dominar. O celular nos domina, irmão, dia a dia. Um Facebook. Irmãos, todos nós temos esse defeito. Se você tem celular e você não olhou nele hoje, é difícil. Mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas isso é uma ferramenta para nós nos aproximar de Deus, não distanciá-lo dele.
Porque aqui, ó, o princípio, a promessa, o propósito e o destino só depende de um fator. Que se encontra lá em 1 Coríntios 13, de 1 em diante. Quero ler para os irmãos. E agora posso a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecias e conheça todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tenha a fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que possuo, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas as ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás atitudes próprias de criança. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá um dia que veremos a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente da maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanece até o momento esses três: a fé, a esperança, o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Irmãos, a terra, ela está assim por falta do quê? De amor. A Bíblia fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Porque o princípio de Deus é o amor. Deus é amor. Cristo é amor. E por que deixamos de amar? Muitas das vezes nós somos só apaixonados por Cristo, mas não amamos Cristo. Cristo não quer a paixão, Ele quer o amor. O amor de Cristo ele tem que fluir em nós. Irmãos, a nossa palavra, ela pode mostrar, as minhas palavras podem mostrar quem, como é que é? As minhas palavras podem mostrar quem eu posso ser, não quem eu sou. Muitas das vezes a nossa palavra mostra o que eu posso ser. Talvez o que eu falo, ou o que nós falamos, a pessoa ela pode imaginar o que eu posso ser, mas não o que eu sou. O que eu sou, quando Moisés foi para o Egito, chegou lá, que eu não sou de palavras, né? Ele falava, não sou de palavras. O que se o povo perguntar? Quem foi que falou? Eles não vão acreditar em mim. Fale, o eu sou me enviou. E quem é o eu sou? Então, quem eu sou? Sou Cristo, a esperança da glória. Isso que tem que pegar a gente. Nós somos Cristo, a esperança da glória. E essa esperança as pessoas têm que ver em nós. E Deus é amor, irmãos.
Eu posso fazer de tudo, irmão, e se não tiver amor, voltarei a ser um escravo, trabalhando apenas por comida, não pela vida eterna. Se nós com Cristo não tiver o amor, nós vamos ser simplesmente um escravo aqui nessa terra, vivendo apenas com uma comida de quarta a domingo, ou de segunda a domingo, e sendo escravo pela comida. E que se nós estamos na igreja hoje, se nós estamos firmes com Cristo, é para a vida eterna, irmãos. Não é só por uma comida de um dia a dia, é uma comida eterna. Para terminar, irmãos, em Gênesis 2:8, fala que Deus, quando Ele formou o homem, Ele colocou dentro, no jardim, no Éden. Então tinha 2 jardins, irmãos. Só que Adão, ele tinha esses 2 jardins. Só que um jardim para ele, Deus deu para o Espírito. O jardim, no meio do Éden, é para ele fluir em espírito com Deus. Então, todas as vezes que Adão, ele dava uma volta, Deus chegava no final do dia, ou da manhã ou à tarde, Deus falava com Adão. Só que esse outro jardim, irmãos, era o jardim o de fora, que ele foi destituído lá de dentro do jardim, foi o que ele escolheu para a alma dele, irmãos. O outro jardim que estava fora, o que estava no Éden, Cristo tinha preparado para Adão. E Deus já colocou ele ali, porque Deus sabe, irmãos, aonde nós estamos e em quem nós estamos. E esse outro jardim foi aonde Adão, ele escolheu pela alma dele. A escolha dele foi para o jardim que estava fora do Éden, não dentro do Éden. Qual é o jardim que nós estamos escolhendo em viver? Deus, ele já deixou lá em Apocalipse que a fonte da água da vida está lá agora. A mesma árvore que estava guardada lá no Éden, hoje ela está preparada para nós em Apocalipse. O que era lá no princípio, o alfa e o ômega. Então tudo que Deus ele preparou lá no princípio, para que nós chegamos à mesma árvore da vida, que é lá em Apocalipse. Então, para que nós consigamos chegar na plenitude e chegar no propósito de Deus, nós temos que relembrar lá do princípio, para que nós conseguimos chegar na promessa da vida eterna. Porque a vontade da alma de Adão o tirou do jardim. Qual a vontade que nós estamos fazendo hoje? O que está fluindo em nosso espírito? Se coloca de pé, irmãos. Hoje é dia, irmãos, de reflexão, aonde cada um de nós, irmãos, nós não somos perfeitos. Deus falou, a perfeição é em mim, cara. Sou eu que dou a vida. Eu não sou o dono da morte. Eu não sou o dono da morte. Eu sou o dono da vida. A morte quem busca é você. Somos nós que buscamos a morte. Deus, ele deu a vida, irmãos. Ele morreu pela nossa vida. E nós não podemos, irmãos, deixar a morte de Cristo na parede, com
crucifixo que nós podemos olhar e falar assim: ele não está ali, ele ressuscitou. Só que todas as vezes que nós só olhar para aquela cruz e não tiver o sentimento, o mesmo sentimento de Cristo, e nós não voltarmos desde o princípio a resgatar os princípios, a resgatar os valores em Deus, para que nós possamos a cada dia chegar na plenitude de um varão perfeito e poder experimentar aquilo que muitas das vezes no meio do caminho algo deixou parar, algo deixou de fluir. Irmãos, a vida em Cristo, ela não é fácil. Não apresentamos maravilhas. Você vai ver a maravilha de Deus na sua vida. Nós vamos sentir a maravilha de Deus na sua vida. Não é fácil. Mas se nós não voltarmos ao princípio de Deus, nós não conseguiremos chegar à vida eterna. Porque é resgatar os valores que nós tivemos perdido. Resgatar a presença do Espírito Santo ao quem nós temos deixado de fluir. Aonde Deus tem deixado de falar. Aonde Deus tem deixado de manifestar, porque nós não damos liberalidade para Ele. E aonde o poder de Deus aperfeiçoa, irmãos, não é na sua força, não é na nossa força, é na onde nós estamos fracos. E se há alguma fraqueza, não é no Espírito, porque o Espírito está pronto. A única fraqueza é na carne. E para essa fraqueza da carne ser dominada, é através da plenitude do Espírito Santo. Irmãos, que possamos, ó Pai, a cada dia, a entender o verdadeiro propósito que Deus veio fazer aqui. E que Deus quer que nós manifeste o reino dEle. Uma vida transformada, uma vida lapidada por Ele. Não uma vida superficial, irmãos. Uma vida de fluir no Espírito. Amém, irmãos? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada, Senhor. Pai,